Olá galera, bem-vindos a mais uma aula da Universidade da Engenharia Civil. Hoje nós iremos fazer alguns exercícios referentes à operação com vetores. Ainda não veremos nada de números assim, mas nós entenderemos aquela parte inicial de uma soma de um vetor com outro, ou quando um está na extremidade junta com a origem de outro, ou então quando os dois partem da mesma origem. Então vamos lá. Inicialmente, nós temos esse exemplo aqui, onde ele fala, com base na figura 1.12, que é essa aqui, determinar os valores a seguir, expressando com origem no ponto A, ou seja, a gente vai encontrar o vetor resultante dessa soma aqui e expressar como se ele estivesse saindo de A, ou seja, sempre ele tem que ter como origem aqui esse ponto, sempre sair desse ponto. Então vamos lá. O vetor AC, que é esse aqui, mais o vetor CN, ou seja, AC, CN. E como nós vimos na aula passada, na aula teórica, o vetor ele sai sempre da extremidade aqui, né, da origem de tudo, e vai até a extremidade do último vetor. Então, se eu fiz AC mais CN, então o último vetor foi esse. Então, está aqui. Então, o vetor resultante nada mais será do que essa ligação entre A e N. Então, o vetor resultante será o vetor AN. Tá aí. O vetor AB mais o vetor BD, percebemos que, como vimos também na aula, né, eu vou fazer uma soma onde vai abranger tanto o AB quanto o BD. Então, também podemos pensar da seguinte forma. Saiu de A e foi até a extremidade do último vetor. Então, nós temos aí o vetor AD. Aí a resposta. Temos o vetor AC mais o vetor BC. E perceba que agora os sentidos são contrários, né? Então, aqui a gente tem um indício de que vai haver uma subtração. Então, nós temos aqui um vetor que vai de A até C e outro que vai de D até C. Então percebam que o vetor DC ele tem um representante aqui também. Ó. Eu posso fazer um representante dele. Então fica algo mais ou menos assim. Então se eu tenho algo indo para lá e algo indo para cá, é como se eu estivesse anulando essa parte. Né? Então o que vai me sobrar é o vetor AB, que é a nossa resposta. Agora nós temos o vetor AC e o vetor AK. Percebam que agora eles partem da mesma origem. Então nós faremos o seguinte, faremos um tracejado aqui. Né? Posso colocar ele bem para vocês verem. E aqui, percebam, eu tenho a extremidade aqui e outra aqui. Né? Então fazemos aqui o tracejado e temos que a diagonal vai ser nosso resultante. Então o vetor AC mais o vetor AK é dado pelo vetor AO. Então, resposta, vetor AO. Temos o vetor AC e o vetor EO. Percebam que como o problema está pedindo com a origem no ponto A, então nós teremos que fazer uma soma e o resultante desse sistema aqui, o resultado da soma, ele vai ter que partir de A. Então, vamos fazer o seguinte, o vetor EO aqui, ele não tem um representante que tenha o mesmo modo, mesma direção, mesmo sentido. Então vamos pegar um aqui, ó, nessa mesma direção. Então nós vamos ter o vetor CM, que é o mesmo vetor EO, e o resultante vai ser a origem com a extremidade. E nós temos que o vetor resultante é o vetor AM. Resposta, vetor AM. Temos aqui o vetor AM e o vetor BL. Percebam que agora a gente tem um equivalente desse vetor, que vai ser o vetor MK. E percebam que eu tenho aqui essa parte com essa parte aqui. Então é como se eu tivesse um vetor assim e outro assim. O resultante vai sair daqui até cá, ou seja, o resultante é esse. Então da mesma forma é aqui. Esse nosso vetor resultante será o vetor AK. Resposta, vetor AK. Percebam que a gente está sempre modificando aqui os vetores de local.
porque ele pede para o resultado ter origem no ponto A. Então, sempre está partindo daqui o resultante. Vamos lá, o vetor AK mais o vetor AN tem como resultante a diagonal, né? Porque eles saem da mesma origem. Tem a mesma origem, então eu tenho aquele tracejado que a gente faz, vendo aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse aqui, e nós temos que esse ângulo aqui vai ser igual, ó, a esse ângulo. Ou seja, isso aqui é paralelo a isso, e da mesma forma isso é paralelo a isso. Ou seja, tem a mesma inclinação. Então, nós temos que o resultante é essa diagonal que vai de A até H. Então, nosso vetor resultante é AH. Temos o vetor AO, tá aí, menos OE. Ou seja, quando eu tenho esse menos, significa que eu vou mudar o sentido, né? Então, eu pego o vetor contrário do que está aqui. Eu pego ele como se fosse o vetor EO. Se eu fosse reescrever isso, seria isso aqui, ó. Vetor AO mais vetor EO. Só por causa desse sinalzinho aqui. Então, o vetor AO menos o vetor OE, ou seja, o vetor OE deve ser escrito como o vetor EO, por causa desse sinal. Temos que, a gente não pode ter, veja que a gente não pode ter duas setas se tocando, então a gente tem que pegar um equivalente desse EO, que seria, no caso, OI, e o resultante vai ser a ligação do ponto inicial com o ponto final aqui. Então, nosso vetor resultante vai ser o vetor AI. Aí a resposta. Temos também o vetor MO menos o vetor NP. Ou seja, novamente explicando, eu posso reescrever isso como vetor MO mais o vetor PN. Então, nós percebemos que eu tenho um equivalente do vetor aqui em cima, ou seja, o equivalente do vetor PN eu tenho lá, que é o MC. Por que é o equivalente? Só lembrando. Porque ele tem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Então, eles são iguais. Esse vetor é igual a esse, só está em outra posição. E outro equivalente, que é esse aqui, MO, ele tem um equivalente aqui, esse vetor igual a ele, só que em outra posição, o vetor AM. Então, perceba, eu tenho extremidade de um na origem do outro, o resultante vai ser um segmento de reto orientado que sai desse ponto a esse, que é o final. Então, é o vetor AC. Tá aí a nossa resposta. Então, temos aqui o vetor BC menos o vetor CB. Temos o vetor BC menos o vetor CB, que é, na verdade, convertendo o vetor BC. Da mesma forma, então, nós temos duas vezes esse vetor. Então, esse vetor aqui, por exemplo, ou verde ou vermelho, ele tem um equivalente aqui, tanto aqui ou aqui. Mas como a questão ela pede que o vetor resultante tenha origem no ponto A, então nós vamos pegar o equivalente e colocar ele aqui. Isso vai nos dar o vetor AC, que é o nosso vetor resultante. Tá aí. Então, a resposta é o vetor AC. Temos a soma vetorial agora, né, com três componentes. Então, nós temos o vetor LP, o vetor PN e o vetor NF. Então, como nós vimos, segue o mesmo raciocínio. A origem de tudo aqui, dos vetores, né, de onde iniciou, ele tem a extremidade na origem de um, a extremidade na origem do outro, e ele termina aqui. Então, esse vai ser o ponto final. O vetor resultante vai ser a ligação desse ponto aqui, que é o inicial, com esse ponto aqui, que é o final de tudo. Então, nós temos aí que o vetor resultante é o vetor LF. Está aqui. Porém, a questão fala com origem no ponto A. Então, nós vamos pegar um vetor que seja representante desse LF e vamos colocar aqui. É como se a gente tivesse pego esse vetor LF e trazido para aqui para cima. Pronto. Como ele quer com origem no ponto A, e temos esse representante aqui, tracejado, então o vetor resultante dessa soma aqui
vai ser o vetor AE. Tá aí. Temos aqui BL, o vetor BN e o vetor PB. Percebam agora que o negócio ficou mais complexo. Porém, vamos fazer como? Vamos fazer 2 a 2. Então, vamos pegar o seguinte. BL e BN, tá aqui. BL e BN, esse aqui, né? Então, esse e esse. E como é que a gente vai fazer a soma vetorial desses dois? Então, lembre-se que eu tenho que traçar uma paralela aqui e uma paralela aqui. E a diagonal será a resposta, ou seja, a diagonal será o vetor resultante. Então, nós temos esse tracejado e a diagonal será o vetor resultante. Então, percebam que esse vetor resultante ele é do mesmo tamanho, só que orientação diferente desse vetor aqui, que seria o PB. Então, nós temos aqui o vetor PB, e esse outro vetor, que é o vetor BP. Então, percebam que eles têm o mesmo módulo, mesma direção, que é a inclinação, porém eles têm sentidos opostos. Então, eles vão se anular. Isso caracteriza um vetor chamado vetor nulo. Se ele quer que parta de A, então ele parte de A e chega em A. Ou seja, ele vai ser o vetor AA, que é igual a zero. Tá aí, vetor nulo. Então é isso. Aqui está o exercício completo, aqui com todos os itens que a gente viu e mais o solucionário do livro. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer a cada um de vocês aí que tem assistido às aulas, tem acompanhado o canal. E se gostou do vídeo aula, deixa um like, se inscreve no canal para fortalecer aqui e divulga para os seus amigos. Às vezes tem uma pessoa precisando. Esse é o canal que a gente está desenvolvendo para poder sanar algumas dúvidas, para poder ajudar pessoas que às vezes não têm muita base. E a gente está fazendo de uma forma, pegando bem do início. Então, qualquer dúvida ou críticas, pode deixar nos comentários que nós estaremos lendo. E aos poucos nós vamos aprimorando o canal, com a ajuda de todos vocês. Então, fica com Deus, forte abraço, até a próxima.